renovação de contrato de Felipe Luiz com o Flamengo não é algo tão simples quanto pode parecer a priori. Embora exista o desejo do clube de contar com o treinador para a próxima temporada, e da mesma forma o profissional pretende, de fato, seguir o seu trabalho no clube onde foi campeão tantas vezes do final de 2024 até agora, há sim obstáculos que, no momento, mantêm uma interrogação com relação à permanência ou não do técnico para a próxima temporada. Apurei com fontes rubro-negras o lado do Flamengo nessa situação, nessa negociação, e vou detalhar um pouco mais o que temos hoje, a fotografia de momento, vídeo gravado hoje, já na noite de 20 de dezembro de 2025. Evidentemente, como em qualquer negociação, as coisas podem mudar, por um lado ou por outro, na direção de um acordo ou distante dele. Mas, no momento, a situação é essa que eu vou detalhar já já, depois de dizer para você que esse vídeo tem o apoio da Kraken. E com a Kraken ficou muito mais fácil você investir em Bitcoin, o ativo que mais se valorizou no mundo nos últimos 15 anos. A Kraken está no mercado desde 2011, presente em mais de 100 países e tem mais de 15 milhões de clientes. Atendimento 24 horas por dia em português aqui no Brasil. E você pode abrir sua conta rápido e também grátis, usando o Pix para investir. Na Kraken você pode comprar Bitcoin, dólar que rende até 5,5% ao ano e acessar mais de 490 criptomoedas diferentes. E se você já entende do assunto, já é iniciado no ramo, existem opções de trade e de alavancagem para que possa investir com mais estratégia. E nesse período de festas, atenção, cada dólar que você negocia na Kraken vale uma entrada no maior sorteio de Bitcoin feito até agora. São nada mais, nada menos que 111 prêmios em Bitcoin. 3 Bitcoins para um ganhador, ou seja, mais de 260 mil dólares. Isso significa mais de R$ 1 milhão para o primeiro colocado. 8.500 dólares em Bitcoins para 10 ganhadores. 850 dólares em Bitcoins para 100 ganhadores. E para participar, você tem que fazer algo muito simples: inscrever-se no link do primeiro comentário fixado ou acessar o QR Code que está na sua tela antes do dia 5 de janeiro. Então, aproveite e também não perca a promoção aqui do canal com a Kraken. Abra a sua conta grátis, negocie 200 dólares e ganhe 10 dólares em Bitcoin. Para isso, repito, acesse o link do primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na sua tela. A Kraken apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Eu vou colocar na tela para vocês aí tópicos e vou enumerá-los, depois vou comentar tudo isso. Confira aí. A situação de Felipe Luiz com o Flamengo, lembrando, hoje, 20 de dezembro de 2025. O cenário, no momento, é esse aí que eu vou detalhar agora para vocês. Primeiro ponto, que eu apurei junto ao clube. O Flamengo fez uma proposta de renovação para Felipe Luiz no dia seguinte à derrota no Maracanã para o Central Córdoba. Esse jogo foi no dia 9 de abril de 2025. Então, em 9 de abril, no mês 4, estamos no final do mês 12 já, jogo da Libertadores, o Flamengo já, no dia 10, no caso, dia seguinte, fez uma proposta de renovação ao Felipe. Depois disso, o clube teria feito 5 movimentos na direção de renovação de contrato, ou seja, em 5 oportunidades, procurou um acordo. Felipe Luiz contratou o agente internacional português Jorge Mendes, empresário muito atuante e muito influente no mercado. O Flamengo entende esse movimento, essa decisão do treinador, como parte de um já manifestado desejo do Felipe de olhar para a Europa, para o mercado europeu, e classifica isso como algo absolutamente legítimo e é, evidentemente, todo mundo tem o direito de trabalhar onde quiser, desde que tenha espaço no mercado desejado. Contudo, o Flamengo considera que para negociar essa renovação nem haveria a necessidade de envolver o empresário. Ou seja, o Flamengo poderia, muito bem, ele e Felipe Luiz avançaram num acordo como vinham discutindo anteriormente. Jorge Mendes teria feito, pelo que apurei junto ao Flamengo, um pedido que o clube classificou como, atenção, absurdo até para os padrões europeus no atual estágio da carreira do jovem treinador. No momento, o técnico e seu agente têm nas mãos, atenção, o que hoje é considerado pelo Flamengo como proposta final. Isso mesmo. O Flamengo hoje considera essa proposta a proposta definitiva. Ó, o que temos para você é isso aqui.
Na visão do Flamengo, o discurso do empresário é de que a decisão é do técnico. E o técnico, por sua vez, na visão do Flamengo, diz querer ficar, mas ao mesmo tempo alega que precisa falar com Jorge Mendes. Ou seja, temos aí uma situação tanto quanto complexa. Posição do Flamengo nessa negociação, tá? O que a fonte me passou. Há limites para tudo e todos na vida, inclusive para a pedida salarial, barra contratual de um profissional. Eu especifico contratual porque não é só salário, existem cláusulas que estão sendo discutidas, evidentemente. E aí eu pergunto, e se ele não renovar? Bem, o Flamengo entende que é um regime profissional, o diretor de futebol é o José Boto, então caberia a ele resolver o problema. E José Boto já teria, evidentemente, como deve ser num caso como esse, planos B e C, ou seja, nomes alternativos para tentar contratar na eventualidade de Felipe Luiz não renovar o seu contrato com o Flamengo. Esse é o cenário que nós temos nesse momento, no dia 20 de dezembro de 2025. Eu acredito que o Felipe renove. E acredito também que o que o Flamengo chama de proposta final possa ser alterado. Sempre tem um jeitinho, sempre pode ter um ajuste para lá ou para cá. Talvez a proposta financeira não se modifique, mas alguma outra cláusula pode ser negociada. Por exemplo, qual é a multa rescisória? Né? Para o Flamengo, parece interessante uma multa elevada para criar um obstáculo numa eventual possibilidade de saída do Felipe no meio da temporada, por exemplo. Né? E outros detalhes que, evidentemente, como premiação por títulos, isso tudo pode ser eventualmente ajustado. O Flamengo hoje diz que essa é a proposta final, mas nós sabemos como essas coisas funcionam, né? Uma proposta final hoje pode ser quase a proposta final. São negociações, gente, isso é normal, não é certo nem errado, isso aqui não é nenhum tipo de crítica, pelo contrário. Todo profissional tem o direito de pedir o que ele acha justo. Aí eu acho que não cabe crítica ao Felipe Luiz. Ele pede o que ele achar que deve. Mas também não cabe crítica ao clube se porventura a pedida for algo desproporcional. Eu recordo que no final de 2022, eu dei essa informação, né, um pouco depois, quando tive e pude confirmar com diferentes fontes, que uma das razões pelas quais a gestão de Rodolfo Landim não renovou o contrato de Dorival Júnior, mesmo com as conquistas do título da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, foi, além da queda de rendimento da equipe na reta final do ano, inclusive nas finais daqueles dois torneios que o Flamengo venceu, foi a pedida do técnico. Teria sido, como eu já na época falei, muito alto. Pessoas do clube chegaram a dizer para mim que era algo parecido com o que Jorge Jesus ganhava, próximo disso. E o Flamengo entendia que ele não era um técnico do nível do Jorge Jesus. Eu concordo. Dorival não é um técnico do nível do Jorge Jesus. Ganhou o título, mas não é do nível do Jorge Jesus. Desculpa, não é. E aí o Flamengo partiu para um outro nome, acabou contratando o Vitor Pereira. Não deu certo, ninguém garante também que ia dar certo com o Dorival Júnior, gente, não dá para saber. O time até vinha em queda. Eu entendo que se o torcedor do Flamengo quer um clube com uma gestão responsável financeiramente, ele precisa entender também que quem é responsável das finanças não sai pagando o que qualquer profissional pede. Nós temos exemplos no futebol brasileiro de clubes com dificuldades financeiras que pagam ou se propõem a pagar, nem sempre conseguem, valores muito acima das suas condições a profissionais que são contratados. Porque são midiáticos, porque são bons tecnicamente também, claro, porque estão na empolgação. E o Flamengo tem claramente fugido desse tipo de situação. Felipe Luiz é um técnico já de sucesso? Sim. O patamar dele é elevado? É. Mas ele é um técnico jovem de uma temporada brilhante. Ele não tem ainda uma carreira consolidada de seguidos anos mostrando sua competência. Você acredita, Mauro, que no futuro ele vai ter uma queda vertiginosa? Não, eu acho que ele só vai evoluir. Mas eu só acho, ninguém pode provar. Uma coisa é você ter uma caminhada, uma estrada que você já percorreu com sucesso. Outra é você começar essa estrada com êxito e você imaginar que o percurso todo será feito com êxito. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, são situações diferentes. Entendo que Felipe Luiz, ele já subiu vários lances dessa escadaria de sucesso, mas não chegou lá em cima ainda, nem perto. Pode ser que chegue. Em suma, ele se valoriza até um certo ponto, mas ainda é distante do topo, do ponto máximo, porque nem houve tempo para isso. E é natural que assim seja. Ao mesmo tempo, ele tem o direito de pedir o que ele acha que merece. Isso é um direito incontestável que qualquer profissional tem.
Você pede aquilo que você acha que merece. Quem quiser que pague, quem não quiser, não pague. Mas temos aí um impasse. Minha sensação, vai haver, pelo que eu converso com as pessoas, a minha sensação é, vai acontecer o acordo. Mas não está, nesse momento, tão simples quanto parece para muita gente. Eu acho que é preciso ficar bem atento. Evidentemente, se amanhã ele assinar, algum engraçadinho vai dizer: "Ih, você disse que ele não ia assinar." Eu não estou dizendo que ele não vai assinar. Estou dizendo que hoje, em 20 de dezembro, há um impasse, tá? Ainda não há um acordo e existem alguns pontos do contrato que ainda precisam de uma aproximação. Vejamos o que vai acontecer. A renovação do Felipe ela é muito importante para o Flamengo. Eu diria que é quase que fundamental para o sucesso do Flamengo no ano que vai começar. Mas nenhum clube pode ser refém de um profissional, né? Então, se porventura não houver acordo, caberá ao José Boto, que para isso foi contratado, como a própria diretora do Flamengo entende, encontrar alguém que seja capaz de dar sequência no trabalho tão bem feito quanto o Felipe, ou até melhor. Enfim, aí é um desafio para o técnico, para o dirigente remunerado, que para isso foi contratado há pouco menos de um ano. Vejamos qual vai ser o desfecho dessa história e de que maneira o Flamengo estará no ano que vem, com o seu Felipe Luiz. Mas a negociação está, nesse instante, um tanto quanto endurecida. Vejamos de que maneira vão amolecê-la a ponto de o acordo acontecer. Eu tenho um ponto de vista muito claro com relação a isso, pensando do lado do Flamengo, que é o seguinte: algo que o companheiro André Rocha defende há algum tempo, eu concordo assim, em absoluto com ele, totalmente. Se for para o Felipe renovar com o Flamengo e no meio do ano, diante de uma proposta europeia, digamos, sair do clube, como aconteceu com o Jorge Jesus no meio da pandemia, é melhor sair agora. Sair no meio do ano seria muito pior para o Flamengo. Então, se ele tiver alguma, algum encaminhamento, alguma perspectiva concreta por intermédio do seu empresário, digamos, né, para assumir o clube no meio do ano, é melhor então que ele nem assine com o Flamengo. Ao mesmo tempo, eu acho que o Flamengo deveria dar a ele a segurança total de que ele não irá ser demitido, mesmo que o time viva uma crise e perca jogos e perca o título e a coisa não caminhe bem. Eu acho que é o momento de pensar realmente profissionalmente, acreditar no trabalho. Eu acho que ele já fez por merecer essa confiança. E se por acaso entrar numa turbulência, o Flamengo sair sair dela junto com o Felipe Luiz. Dar estabilidade ao técnico. Algo que não costuma existir no futebol brasileiro, mas ele merece essa estabilidade. E ele também dá ao Flamengo a segurança de que não vai sair no meio do ano. E aí, 2027 é outra história. Ele pode não renovar em janeiro, se ele fizer um acordo de um ano, sair, esperar o meio do ano que vem, ou até assumir no meio da temporada europeia, se surgir uma oportunidade. E essa questão também de Europa é muito relativa, né? É muito relativa, porque o que é trabalhar na Europa? Depende do clube, depende do que esse clube disputa, que jogadores têm, qual a condição que ele oferece. A maioria dos clubes europeus é menor que o Flamengo, óbvio. Os que são maiores são os integrantes daquele núcleo de elite dos clubes ricos, clubes globais, clubes que têm torcida no mundo inteiro e um orçamento elevadíssimo e conseguem contratar jogadores melhores do que aqueles que o Flamengo pode ter em seu elenco. A maioria dos times europeus não tem esse potencial. Isso é uma evidência. Isso é óbvio. É só olhar o faturamento do Flamengo e o faturamento desses clubes, né? E são clubes que lutam por posições modestas, muitas vezes, nas tabelas de classificação dos campeonatos, que não disputam torneios internacionais, que nas Copas não costumam ir longe e até, em alguns casos, que não passam de times que brigam para não cair. E na realidade do futebol sul-americano, o Felipe Luiz tem nas mãos um elenco espetacular, o melhor elenco, um dos melhores pelo menos, capaz de brigar por todos os títulos e capaz de enfrentar, como vimos, de uma forma muito convincente, adversários, no plural, europeus, como nesse ano fez 3 jogos contra times da elite da Europa e empatou um jogo, perdeu outro, ganhou outro, fez 6 gols, levou 6 gols, enfrentou o campeão europeu mesmo com quase 80 jogos nas costas, e em 120 minutos de futebol, contando a prorrogação, não perdeu, empatou, foi derrotado nos pênaltis, poderia até ter vencido no tempo normal, poderia ter vencido nos pênaltis, duelou, competiu contra uma equipe que é poderosíssima, caríssima, bem mais jovem, uma média de idade mais baixa, campeã da Europa, com jogadores selecionáveis e muito mais descansada, porque nem no meio da temporada estava quando os dois times se enfrentaram. Então, até que ponto a Europa é melhor que o Flamengo? Depende de
que clube europeu é esse que abrirá eventualmente as portas para o início da trajetória do Felipe. Ao mesmo tempo, ele também pode pensar no famoso passo atrás para depois dar passo à frente, ou seja, entrar no futebol europeu como técnico, num clube de um porte menor, acreditando que possa fazer um bom trabalho, que chame a atenção de clubes maiores. Ele tem tempo para isso, porque ele é muito novo, 40 anos apenas, e depois ele possa, como diria Sebastião Lazzaroni, galgar parâmetros, subindo essa escadaria de sucesso como técnico do futebol da Europa. A ida dele para o futebol europeu me parece uma coisa muito natural, porque, como eu costumo dizer, o Felipe ele é brasileiro no passaporte, mas é um profissional do futebol forjado na Europa, ficou lá por muito tempo, trabalhou em clubes relevantes, muito bem, como ótimo jogador que foi, e é natural que ele queira voltar para lá, porque lá está a nata do futebol mundial. Mas a nata do futebol mundial, repito, é essa elite, esse grupo de elite. Conseguirá entrar direto no time desse porte ou vai ter que passar por outros menores? Aí o tempo é que vai dizer. E o tempo também vai dizer se Felipe e Flamengo vão entrar em acordo. Mas o cenário hoje, repito, 20 de dezembro de 2025, não é tão simples como pode parecer para muita gente. Vamos aguardar. Esse vídeo tem apoio da Kraken. Lembrando que a Kraken está desde 2011 no mercado. Você pode negociar mais de 490 criptomoedas, dólar também. Kraken está presente em mais de 100 países, tem mais de 15 milhões de clientes. E nesse período de festas, a cada dólar que você negocia na Kraken, você tem uma entrada no maior sorteio de Bitcoin até agora, 111 prêmios, 3 Bitcoins para um ganhador, ou seja, mais de 260 mil dólares em Bitcoins. Isso significa mais de R$ 1 milhão para o primeiro colocado, 8.500 dólares em Bitcoins para 10 ganhadores, 850 dólares em Bitcoins para 100 ganhadores. Você pode participar se inscrevendo no link que está no primeiro comentário fixado no QR Code que está na sua tela. Mas antes do dia 5 de janeiro, atenção para a data. E também aproveite a promoção daqui do canal com a Kraken. Abra sua conta grátis, negocie 200 dólares e ganhe 10 dólares em Bitcoin. Acesse o link no primeiro comentário fixado, o QR Code na tela. A Kraken apoia o jornalismo do canal. Teremos live nesse domingo, depois de Vasco e Corinthians, o jogo que decide o último campeão do ano, o campeão da Copa do Brasil. Nesse domingo, o Flamengo deixará de ser o detentor do título, né? Ele que detém tantos outros títulos ganhos nesse período do ano passado para cá, com o Felipe Luiz. Eu espero você na live. Vamos falar de todos os assuntos do jogo e também sobre esse assunto, se você quiser abordá-lo por intermédio do chat. Também quero aqui convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Você participa e concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira na área, segundas e sextas às 11 da manhã. E às segundas tem sorteio de camisa oficial, a sua escolha, do clube de seleção que você escolher, se você for o contemplado, na S1 Live, que é um canal do YouTube que tem live todo dia às 11 da manhã. Eu estou lá às segundas e sextas. Faça também a inscrição no canal S1 Live no YouTube e ajude o canal a chegar aos 200 mil inscritos. Acesse o link no primeiro comentário fixado e participe do Clube de Vantagens da S1 Live, além de fazer a inscrição. Você pode também participar do bolão, pode faturar no bolão, mandar superchat nas lives da S1 Live sem ter que pagar, além, repito, de concorrer a uma camisa oficial toda segunda-feira no sorteio que acontece ao final na área, comigo, Letícia Kelly e André Rocha, toda segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Inclusive agora, nessa segunda mesmo, em época de festas, teremos na área, 11 da manhã, na S1 Live. Destacando os links aqui na descrição do vídeo. Para o canal de cortes, lá você se inscreve e apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal de cortes, lá você encontra o melhor das nossas lives, os trechos editados com as partes mais importantes das lives do canal. Então faça inscrição, não custa nada, você ajuda a gente também a crescer o canal de cortes que está aí na luta. E também na descrição do vídeo o link para o clube de membros. Tivemos nesse sábado a live de dezembro, janeiro tem mais. Todo mês tem uma live dos membros do canal, dividindo a tela para debater com os membros do canal. Você também acessa vídeos como esse mais rapidamente quando faz parte do clube de membros do youtube.com.br Mauro César. E tem também vídeos exclusivos, descontos em produtos de parceiros e tudo mais. E uma forma de você apoiar o nosso trabalho, o nosso jornalismo, participando do clube de membros do canal. Então, live nesse domingo, depois de Vasco e Corinthians, final da Copa do Brasil. Eu aguardo vocês. Valeu e saudações.